de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo a tramitação dos processos na Justiça do Trabalho. A gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho dessa questão da virtualização do PJE, que já é realidade, né? O que os senhores já têm percebido que, assim, de avanço e que realmente vai melhorar na prática mesmo do dia a dia com relação à tramitação ao processo trabalhista? Não tenha dúvida que a virtualização vem para dar uma cara nova para a justiça, né? Só o fato de hoje você não andar com calamaço de papel para o fórum, você chega no fórum hoje sem papel, você mandou tudo via online. Então isso é uma coisa fantástica, né? Você não tem mais que deslocar do teu escritório, isso vai ser uma economia para os próprios advogados. Você não precisa mais deslocar para o escritório para ir protocolar uma petição no fórum, você faz tudo via online. Então isso dá uma agilidade bastante razoável para o processo e, com certeza, os frutos disso, nós não podemos ter ainda uma coisa muito concreta, porque está tudo em fase de experimento ainda, mas a perspectiva é que vai mudar a cara da justiça, especialmente da justiça do trabalho. E complementando, o professor Grijalba deu uma perspectiva interessante, a perspectiva do advogado. Lá dentro da tramitação, que é aquela perspectiva mesmo do andamento do processo, que a gente se depara como magistrado e como servidor, a gente também vai ter um ganho de tempo, esse tempo morto que eu falei para você, porque é protocolada uma petição. Essa petição, ela, dentro do processo físico, vai ser juntada ao processo, vai ser feita uma conclusão, vai ser deslocado o processo fisicamente para o gabinete do juiz. O juiz vai analisar, vai dar uma sugestão de despacho, vai assinar aquele despacho, vai determinar o expediente, o processo sai ali do gabinete, volta para a secretaria, aí é encaminhado para o servidor poder implementar aquele expediente. Quer dizer, todo esse tempo é um tempo que a gente chama morto do processo, né? Isso tudo vai ser conquistado dentro do processo eletrônico. Por quê? Porque você vai fazer tudo isso online. Então, o processo ele vai ser feita a conclusão online, já vai a minuta de despacho online, o juiz analisa no computador, já dá o despacho, já faz o encaminhamento para o servidor já faz o implemento do expediente, também no processo virtual. A parte já tem acesso a tudo isso, então você não precisa ficar colocando todos os atos que você pratica no sistema, ele já é feito no próprio sistema. É tudo feito em tempo real. Exatamente, o processo, na verdade, ele vai tramitar todo virtualmente, né? Você não vai ter mais os autos físicos. Então, a gente vai ganhar muito desse tempo, que a gente chama morto, tempo de balcão, de escaninho, de gaveta, tudo isso vai ser ganho com o processo virtual. Que a gente pensa que é um tempo desprezível, mas quando nós unimos com vários outros, a gente percebe que é considerável. Existe algum fator externo assim que atrapalha a tramitação do processo, assim, provocado pelo próprio reclamante ou pelo reclamado, algum fator externo, alguma atitude que eles acabam fazendo errado e que isso influencia diretamente nessa tramitação em algum momento do processo? Com certeza. Quando você está litigando em juízo, você tem que se pautar pela lealdade processual, pela boa-fé. E aquele que se pauta pela deslealdade, ele muito provavelmente quer obter um atraso no andamento do processo. E o atraso só beneficia aquele que tem um mau direito. Quem tem o bom direito não quer que o processo demore. Então, quando você se depara com posturas desleais, você, e aí eu estou me referindo à figura do juiz, deve se valer dos instrumentos processuais que são postos à disposição para poder coibir. Então, cabe ao magistrado, pode acontecer? Pode acontecer, mas cabe ao magistrado, se deparando com esse tipo de conduta desleal, seja do autor, seja do réu, não importa, coibir. E aí usa os instrumentos processuais de combinação, litigância de má-fé, ato atentatório ao exercício da jurisdição, ato atentatório à dignidade da justiça, os embargos que o professor Grijalba falou que podem ser procrastinatórios. Também você pode ali fazer combinações, multas em razão disso. Tudo isso pode ser resolvido dentro do próprio processo. Tá? Acontece? Sim. A gente está numa atividade humana, as pessoas são livres e podem de repente serem desleais. Mas isso não implica dizer que você vai aceitar essa deslealdade e o atraso do processo. Cabe ao juiz coibir. Por que a execução é a fase mais demorada? Exatamente porque é nesse momento em que o processo transitou em julgado que se vai buscar a satisfação do crédito do trabalhador. E é nessa hora que se vai buscar o bem para pagar a dívida. E aí, muitas vezes, você depara-se com empresas que
omitem os bens, coisas do gênero. Então, essa fase é a mais dolorosa do processo do trabalho, que, digo mais uma vez, já foi pior. Quer dizer, a Justiça do Trabalho tomou algumas medidas de 2000 para cá, é por isso que as pessoas, às vezes, os meus alunos até, tu ganha alguma comissão da Justiça do Trabalho para defendê-la? Não, é porque eu vivencio a coisa e eu acho brilhante. E como eu advogo no civil também, eu sei fazer o parâmetro, e a coisa aqui flui, lá não flui. Então, veja, alguns mecanismos foram criados que melhoraram bastante. Não é ideal ainda tem muitos problemas. Mas, por exemplo, até 2000, antes do Bansenju, que é um convênio feito do Banco Central com o TST, você tinha uma execução trabalhista e não se encontrava bem do devedor, ele continuava lá com as suas contas cheias de dinheiro, movimentando, e você não tinha como acessá-las. Com esse convênio hoje, o próprio juiz tem acesso às contas bancárias das empresas através desse convênio, e o juiz pode fazer o bloqueio online. Isso deu uma efetividade bastante vantajosa para as execuções trabalhistas. Muitas que estavam, inclusive, paradas há anos, vieram novamente a tramitar, e se conseguiu localizar contas bancárias e bloquear dinheiro de devedores de há muito tempo. Além do Bansenju, que é uma coisa fantástica, tem também o Infonju, o DENA, o Renaju. Renaju. São todos sistemas de localização de bem de devedores, para facilitar a execução. Então, esses mecanismos, só quem tem a Justiça do Trabalho. Criados exatamente para quê? Para dar efetividade à execução trabalhista e para evitar que aquela morosidade que fazia com que o reclamante ficasse com a desesperança de quando mais recebia seu dinheiro, ele agora tem uma esperança, porque a própria Justiça do Trabalho não esperou que o reclamante fosse atrás de bens, ela criou um mecanismo para que isso possa acontecer. Então, isso é uma coisa louvável da Justiça do Trabalho, que a gente precisa tirar o chapéu para eles e realmente parabenizar por essas iniciativas de fazer com que o processo chegue à sua efetividade, que é o reclamante colocar a mão no dinheiro. Depois de muitas longas lutas, chega lá, na execução não tem como pegar no dinheiro, é uma frustração total. Mas os mecanismos estão sendo muito bem aproveitados e eu creio que essas iniciativas da Justiça do Trabalho têm dado uma boa efetividade à execução trabalhista. Obrigada, então, pela participação dos senhores no programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o tempo de tramitação dos processos na Justiça do Trabalho. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!